Um nerd solitário compra um robô doméstico e acaba se apaixonando. A pede em casamento e juntos vivem uma vida de casados, até receber a ligação de sua irmã e entender que aquele casamento não seria tão perfeito quanto ele havia imaginado. Em um escritório, vemos Takuma trabalhando até tarde da noite. Até um colega de trabalho pergunta quando ele vai embora. Takuma, focado, finaliza as pendências do dia e nem acredita que iria para casa, quase 8 horas da noite. Por fim, vai para casa, pensando o quanto era solitário morar sozinho, ainda mais trabalhando feito um condenado. Porém, ao chegar em casa, vemos que ele não era tão solitário, já que tinha um robô por ali. Bem ajeitada, ela cumprimenta o mestre enquanto prepara o jantar. Mina era um robô doméstico e servia apenas para cozinhar e lavar a louça. Bastava deixar a geladeira abastecida que ela trabalhava dia e noite. Takuma gosta de ter alguém ali por perto, ainda mais uma que parecia uma esposa de aluguel. Ele, inclusive, dá umas olhadas para o robô e denuncia ali mesmo que ele a via com outros olhos. Mina olha para ele e fala que estava preparando o prato favorito de seu mestre. Ela até podia ser um robô de segunda mão, mas guardava informações até pessoais demais de Takuma. Ele tenta investir de outro jeito e manda pra Mina que ela era a coisa favorita dele, não aquele prato, e pergunta se ela gostaria de ser a esposa dele. Ela para, encara e fica com um poker face, olhando pra Takuma. E ele fica todo envergonhado e manda que era tudo brincadeira e pede para Mina fazer uns petiscos antes do prato principal. Enquanto a robô prepara, Takuma fica pensando que era um imbecil por estar investindo em um robô. Mina, bem atenciosa, termina a janta e deixa um recadinho bem especial para Takuma na comida. Um "Eu te amo, Takuma", escrito com ketchup. E fica com uma expressão bem autêntica, enquanto o prota não entende nada. Ele olha novamente e ainda fica sem entender e acreditar. O dia passa e ele, preocupado, pega o manual de Mina para entender se era normal aquele tipo de situação. Afinal, ela era um robô doméstico. Ele até pensa na hipótese de terem mudado a programação da garota, já que ela era usada. A bateria está completa. Mina desperta e vai para a cozinha preparar o almoço. E Takuma levanta para ajudar o seu projeto de esposa. Como um gado, ele vai atrás. Por lá, ele tenta ajudar a robô a fazer um omelete, mas faz tudo errado. Ela até tenta ensinar, mas ele faz do jeito que acredita ser melhor. Sem paciência, Mina pega na mão do prota e manda ele vazar da cozinha. O que ele faz? O almoço está pronto e ele percebe que a comida dela realmente era melhor que a dele. Enquanto almoça, o prota lembra que teve uma namorada uma vez, mas não deu muito certo, e que depois disso, ele desistiu de ter qualquer tipo de relacionamento. Porém, com Mina por ali, tudo havia mudado. Ele então toma coragem e vai até Mina e pergunta qual era o tipo ideal da robô. Ela não entende muito bem, mas depois de perceber a rata que havia dado, Takuma apenas elogia o jantar e pede para ela fazer de novo. O prota cai no chão e acredita que rolou um match entre os dois. Tarde da noite, ele vai dormir e por lá pensa se realmente tinha rolado um clima com Mina, mas ele pensa tão alto que ela escuta e pergunta o que o seu mestre gostava. Ele responde que gostava de todas as comidas que ela fazia, mas ela pergunta novamente e ele entende a intenção da pergunta. Então, declara para ela e diz que a ama de verdade. Ela entende e sem tempo vai dormir, o que deixa o gado mais gado ainda. Para piorar, o prota sonha que Mina havia cozinhado a própria cabeça para ele no almoço. Então, acorda desesperado e na sua frente, a robô estava parada com o café da manhã. Antes, ele a agradece, mas avisa que gostava dela, mas que não era no sentido literal de comê-la. Então, Mina avisa ao prota que havia entendido o que ele havia dito e que ele não era burro o suficiente para comer metal. No outro dia, após o expediente, Takuma senta e começa a beber várias cervejas para relaxar. Porém, ele relaxa o suficiente para ficar pensando se uma robô gostava realmente dele, enquanto Mina, parada, fixava o olhar para ele. A esposinha fica preocupada e manda o prota beber um galão de água para não ficar com ressaca no dia e o força a beber. Bem bêbado, ele pede mais cerveja e Mina vai pegar as últimas restantes. O prota tá pra lá de Bagdá e não consegue nem levantar. Capotado no chão, ele pergunta à robô se ela sentia algo por ele. Mina então deixa claro que ele era o marido dela, já que havia pedido para ela ser a sua esposa. O prota não acredita e fica emocionado, já que não era um gado tão grande quanto pensava. Os dois então planejam os próximos passos da vida de casados, como arrumar a casa em conjunto e até cozinhar. Ela recusa, já que havia sido projetada
projetada para aquelas tarefas, mas o prota resiste. Em seu quarto, Takuma chama Mina para deitar com ele, já que a esposa e o marido deveriam dormir juntos. Ela dá várias desculpas, mas no final acaba aceitando. Por fim, os dois estão juntos. Ele até pede para ela fingir que estava dormindo, já que os olhos dela eram bem assustadores, e deixa o prota com os batimentos em 200 BPM para cima. Ele não acreditava que aquilo estava acontecendo. Finalmente havia encontrado uma esposa. O dia amanhece e o prota não acredita no que havia acontecido. Mina chega até o surtado e avisa que o café estava pronto, mas ela estava diferente, estava com os olhos semi-abertos. Ele não entende nada e tenta abrir, mas a robô tira a mão do prota e avisa que os olhos dela eram bem sensíveis. Ele então arruma a cama e vai até a cozinha. Por lá, fala para ela que os olhos dela não eram tão assustadores e que ela tinha olhos lindos. Ela ignora e volta a cozinhar, mas depois olha pro prota e volta a olhá-lo como antes. O café estava pronto. O prota come tudo, olha para a Mina e entende que a vida de casado estava apenas começando. O prota termina de tomar café e vai escovar os dentes, enquanto Mina carrega a bateria. Ele volta e pergunta à esposa se ela topava ir até um parque com ele. Acontece que ela não havia sido projetada para andar fora de casa e que se saísse duraria apenas 30 minutos na rua. Porém, ela tinha uma unidade de energia solar e que se fizesse sol durante o dia, ela poderia sair e recarregar durante o dia. Ocorre que naquele dia estava chovendo bastante, então os dois combinam de sair no próximo dia. O dia amanhece com um sol de rachar e os dois saem de casa rumo ao parque. O prota é bem gado e mesmo Mina pedindo para levar a mochila por ser mais forte, ele recusa e fala que aquilo era tarefa de homem. Enquanto passeiam, duas colegiais percebem que Mina era um robô e que era bem esquisita, além de ter o visual de ser faxineira. Takuma fica com vergonha da situação, sai e quase abandona Mina, que o lembra que não andava muito rápido. Para piorar, ela percebe que ele estava com vergonha, mas o prota, para provar que ela era a esposa, ele estende a mão para os dois saírem juntos, de mãos dadas até o parque. Chegam no parque e procuram um lugar para almoçar. Então, encontram um lugar bem espaçoso, retiram tudo da mochila e Mina avisa que faria o almoço por ali. Porém, ela havia levado um monte de panela e por ali era proibido qualquer tipo de utensílio que levasse fogo. Ela fica decepcionada e diz que era um fracasso, mas o prota a lembra que poderia comer alguma coisa crua, como pão. Ela então prepara alguns sanduíches e o prota gosta bastante. Ele não entende como ela havia levado ovos com tanto cuidado e ela mostra para ele um compartimento secreto que havia dentro da barriga. Aproveita e tira um chá gelado para ele. Takuma pira o cabeção e ela o avisa que além de refrigerar condimentos, ela também conseguia esquentá-los como uma chaleira. Ela então prepara alguns ovos cozidos dentro da barriga para o maridinho. Para acelerar o processo, ela solta os cabelos e avisa que assim aumentaria a eficiência do recarregamento da energia solar. Então senta e começa o preparo, mas fica igual um liquidificador, o que era normal, já que ela era um robô doméstico. O gado fica todo feliz por ver que sua esposa vibrava de amor por ele. Takuma então pergunta se ela gostava de ficar com os cabelos soltos, mas ela o avisa que fazia aquilo apenas para aumentar a eficiência, que não ligava se estava preso ou solto, e que ela ligava para aquele momento, que estava gostando bastante. Os ovos estão prontos. Ela termina de preparar e entrega ao prota, que come tudo e fica bem feliz. Por fim, ele agradece e Mina avisa que irá lavar as vasilhas. Enquanto vai até a bica, ela olha para o prota e pergunta se ele gostava de morar com ela, e ele diz que com certeza. Ela ignora e volta para a bica. Porém, começa a chover. Takuma guarda tudo e lembra que Mina era um robô. Ele corre e a encontra deitada no chão sem energia. Desesperado, a pega e joga em seus braços. Ela o avisa que estava no modo economia de energia, já que não havia mais sol por ali e que, embora fosse a prova d'água, não poderia fazer muita coisa naquela situação. O prota então a pega e juntos vão para baixo de uma tenda. Bem preocupado com Mina, Takuma decide secá-la, mesmo com a garota pedindo para ele voltar para casa e para não se preocupar, já que logo pela manhã ela recarregaria suas baterias. Ele nega e volta a secá-la, avisando que dormiria por ali ao lado dela. Ela briga com o marido e manda ele voltar, mas como bom gado, concorda. Enquanto a seca, ele fica sem jeito e pergunta se poderia secar a barriga dela. Ela o lembra que ele era o seu mestre e que não precisava de autorização, mas ele pede para ela autorizar, que por ser sua esposa deveria concordar ou não com ele naquela situação. Mina autoriza e Takuma começa a cuidar de sua esposa. A noite chega e o prota decide não ir embora e dormir ali com ela. O dia passa,
Mina termina de carregar a bateria e encontra o marido ao seu lado dormindo, e percebe que além de apaixonado, era mentiroso. Os dois voltam para casa e o Prota começa a jantar. Mina então pergunta por que ele havia mentido, e o Prota responde que não conseguiria deixá-la sozinha fora de casa, e se ela o perdoaria. Por ser um robô, não há precisão de perdão, porém ele deveria parar de mentir, senão a programação dela seria comprometida. Aliás, ela havia percebido no outro dia que a programação já não estava como a de fábrica, pois estava tendo ações diferentes do manual, e que ligaria para a central arrumá-la. Porém, o Prota proíbe. Volta para o escritório, o Prota pega a marmita e o seu chefe pede um pedaço. Quando vai pegar, Takuma percebe que ele tinha uma aliança, e então tem uma ideia. Quando volta para casa, o Prota entrega uma aliança de casamento para Mina, pega a mão da robô e coloca a aliança em seu dedo. Porém, ela começa a bugar, e uma mensagem toca avisando que estava com um objeto não identificado no corpo e deveria retirá-lo. O Prota vai retirar, mas ela o impede e avisa que se ele o fizesse, seria um roubo. Para a mensagem parar, ele então coloca a aliança em um colar e a entrega. Takuma mostra a ela que também tinha uma aliança e que aquele seria um sinal do casamento dos dois. O Prota sai do quarto e o seu celular começa a tocar. Era sua irmã. Mina atende e avisa que estava falando com a esposa de Takuma. A irmã dele não entende nada, mas a robô avisa que haviam se casado recentemente, e a irmã do Prota começa a gritar de desespero. Afinal, quem seria sua cunhada e por que ela tinha uma voz tão robótica? E aí, o que achou do anime? Você acha que Mina realmente sente algo pelo Prota? E a irmã de Takuma vai aceitar Mina? Se você curtiu, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora está passando alguns vídeos de recaps que já fiz aqui no canal, e tenha certeza que você vai gostar. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.